Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma análise de prospecto desse próximo draft da NBA. Draft que tá quase aí, hein? Estamos a poucos dias do draft. Eu não sei em qual dia que esse vídeo tá sendo postado, mas no momento da gravação desse vídeo, nós estamos a 9 dias do draft. Então o draft já tá batendo aí na porta, vai ter muito conteúdo saindo sobre draft no canal nesses próximos dias, então se prepare, em breve vai ter mock draft, draft simulado, vai ter muita coisa. Cobertura do draft aqui no canal sempre, é bastante massiva, e obviamente teremos a live do draft, a tradicional live do draft. Então, vai ter muita coisa sobre draft saindo no canal nos próximos dias. Já teve muita coisa saindo, já soltei algumas análises, mas até o dia do draft vai ter muita coisa saindo. Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo relacionado ao draft da NBA. Não só o draft, sobre free agency, off-season no geral, enfim. Aqui no canal, conteúdo não falta. Mas, se você tá muito na vibe do draft e quer ficar por dentro de tudo, quer se aprofundar em draft, aqui é o lugar certo. Então se inscreve aí para não perder nada. E hoje iremos analisar mais um prospecto que estará, que fará parte desse recrutamento. Um draft muito recheado de talentos, um dos drafts mais profundos dos últimos anos. Muita gente boa tá nesse draft. E o jovem que eu irei falar hoje, ele é um dos que mais me agradam, sabe? E hoje eu tô até mais... Eu tô com empolgação a mais para análise de hoje, porque esse moleque, ele é a minha grande aposta desse draft. Em todo draft, eu pego um moleque pra ser a minha aposta. Em todo draft eu tenho um moleque que eu olho e, sabe, eu tenho um carinho a mais. Todo ano tem um desse. Muitas vezes o moleque não dá certo, muitas vezes o moleque, ele vira uma decepção, mas em alguns casos a minha aposta ela realmente vira um jogador bom na NBA. E no draft desse ano, esse moleque que será analisado hoje, que você já sabe quem é porque tá no título do vídeo, ele é a minha grande aposta. Ele é um moleque que eu olho e ele me desperta algo diferente. Eu não tô falando que ele é o melhor prospecto, eu não tô falando que ele é o mais talentoso, não. Longe disso, inclusive. Longe disso. Pra mim, Darren Peterson, Dibantza, eles estão alguns degraus acima desse moleque. Mas ele me desperta algo. E sobre quem que eu tô falando? Sobre quem que eu vou falar? É o Yaxel Lendeborg. No episódio de hoje, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês o motivo de eu gostar tanto do Lendeborg, do motivo que me faz ter ele como a minha grande aposta desse draft. Vamos falar sobre ele, vamos trocar uma ideia sobre os pontos fracos, os pontos fortes, sobre as características que tornam o Lendeborg a minha grande aposta desse draft. Então, bora falar sobre ele. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Deixa nos comentários qual que é a sua aposta desse draft, que eu quero saber. E chega de enrolação, bora aqui falar sobre Axel Lendeborg. Vamos lá, quem que é o Lendeborg? O Lendeborg, ele é um ala barra pivô barra ala pivô que jogou em Michigan nesse último ano do college. É um jogador que fisicamente ele é muito bem dotado. Olha aí, lá ele. Mas ele é muito bem dotado na parte física. É um cara de 2,6 de altura com 2,21 de envergadura. É uma coisa realmente impressionante. Uma envergadura bizarra, uma envergadura de pivô, Um cara muito forte, um jogador pesado, um cara de 106 quilos, se não me engano, 106 para 109 quilos. 109, a medição oficial 109. Então é um jogador muito alto, com uma puta envergadura, pesado, forte, um jogador que tem uma versatilidade posicional e funcional fantástica. É um cara que, como eu falei, pode jogar como ala, pode jogar como ala pivô, pode fazer pivô também, em formações um pouquinho mais baixas. Um jogador que, ao mesmo tempo que é muito alto, muito forte, pesado, ele tem ali uma agilidade, uma mobilidade
que permite com que ele faça ali um ala, que ele consiga jogar um pouquinho mais fora do garrafão. É um jogador que ofensivamente produz muito bem ali por dentro, é um cara que consegue trabalhar bem ali no post, é um jogador que consegue atacar muito bem o garrafão em velocidade, ele tem um primeiro passo muito bom, um ótimo drive, ataca muito bem closeouts, é uma baita arma em transição, é um jogador que quando parte pra dentro é bem difícil de ser parado, né? Realmente ele é uma locomotiva atacando o garrafão em velocidade, ao mesmo tempo que ele também te entrega um bom passe, é um cara que faz ótimas leituras de quadra, é um jogador inteligente, é um jogador que no pick and roll ele consegue atuar nos dois lados, seja como roller, seja como operador mesmo de pick and roll, como passador no pick and roll, ele consegue fazer as duas funções. Inclusive uma arma muito utilizada por Michigan nessa última temporada foi o pick and roll entre o Yaxel e o Adaimara. Foi uma arma muito utilizada que deu muito certo, muito por conta do Yaxel conseguir ser esse operador, esse manipulador de pick and roll. Defensivamente, ele é uma máquina, jogador que consegue marcar da 3 a 5 com muita facilidade. É um cara muito bom em rebotes também, briga muito por rebotes, inclusive também rebotes ofensivos. É um jogador que navega bem entre as screens, é um cara muito bom ali nas trocas. A única questão dele na defesa é na hora de marcar guards. Marcando guards, o Yaxel não vai tão bem, porque ele não é tão ágil para acompanhar guards. Mas para marcar alas pivôs e pivôs, ele é uma ótima pedida, é um coringa ali na defesa. Forte, competitivo, agressivo, é um jogador que tem tudo que me agrada. Eu acho que o que me faz gostar tanto do Landenborg é que ele é o role player que eu sou apaixonado. Sabe, pra quem acompanha meu canal há mais tempo, pra quem me conhece mais, sabe que eu sou apaixonado em role players. Apaixonado, sabe? Eu acho que um time campeão, ele é feito de grandes role players. Você não consegue ser campeão se você não tiver ótimos operários. E é só pegar os últimos campeões pra você ver. New York Knicks, Anunoby, Josh Hart, Mitchell Robinson, operários de elite. OK, Alex Caruso, Lu Dort, Kayson Wallace, Azar Hartenstein, grandes operários. Denver Nuggets, Aaron Gordon, KCP na época, Christian Brown, operários picas. Você precisa ter grandes operários para ser campeão. E eu amo esse tipo de jogador. E o Landenborg, ele é muito isso, cara. Ele é um baita no operário. E ele tem algo que me cativa muito, que é o aspecto de underdog. Por melhor que o Landenborg seja, por mais versátil que ele seja, por mais bem dotado fisicamente que ele seja, né? Ele é um underdog, porque muita gente tem um pé atrás com ele. E por quê que existe esse pé atrás em relação ao Landenborg? Pela idade. O grande ponto fraco dele é a idade. A gente tá falando de um jogador de 23 anos. É um jogador que quando for draftado, ele vai estar beirando os 24 anos. É um cara que quando assinar o seu segundo contrato na liga, ele já vai estar com 28 anos. Então, é um jogador mais velho, é um cara mais velho, e isso faz com que scouts e os times tenham um pé atrás. E eu entendo esse pé atrás. Não tô falando que os times estão malucos em terem esse pé atrás. Não, é justificável, porque quanto mais velho o jogador chega na liga, menor é o seu teto de evolução. Isso é fato. O Landenborg, ele é um jogador que dificilmente vai ter um puta salto de evolução. Ele pode melhorar em alguns aspectos, mas eu não acho que ele vai ser... Eu não acho que em 5 anos ele vai ser um jogador muito melhor do que ele é hoje. Não. Vai ser um cara mais experiente, vai ser melhor em alguns aspectos do jogo, mas ele vai ser muito o que ele já é hoje. Então eu entendo os times torcerem o nariz pra ele, mas mesmo com essa questão da idade, mesmo com esse teto de evolução limitado, eu ainda acho que ele é um jogador
que tem um valor muito grande. Porque mesmo que ele não evolua nada em 5 anos, 6 anos que seja, nesse tempo, ele já vai ser muito útil, você entende? Se ele não evoluir nada, se ele chegar na NBA e ser o mesmo cara que ele é hoje, ser o mesmo cara que ele foi em Michigan, já vai estar muito bom, porque ele já é muito bom, ele já é extremamente útil. O único ponto que eu acho que ele vai ter que dar um jeito de evoluir, por mais velho que ele seja, por menor que o teto de evolução dele seja, tem um ponto no jogo dele que ele precisa evoluir, que é o arremesso de 3. Ele tem uma boa mecânica, ele teve uma boa taxa de conversão nessa temporada lá em Michigan, mas falta um pouquinho mais de consistência, especialmente em arremessos contestados. Arremessando livre no catch and shoot, ele vai muito bem. Ele teve uma ótima conversão. Agora, arremessando contestado, a conversão dele caiu muito. Eu até peguei aqui o número, arremessando livre no catch and shoot, ele teve um aproveitamento de 43%, muito bom. Só que contestado, 23%. Então, o único ponto do jogo dele que eu realmente acho que carece de uma boa evolução é a eficiência na linha de 3 contestado. Mas com exceção disso, se ele só conseguir continuar sendo o que ele já é hoje, na questão defensiva, na questão de versatilidade no ataque, de rebote e tudo mais, já vai estar muito bom. Ele já vai ser um baita de um role player, entendeu? Então, ele é o tipo de role player que a liga, que todo time da liga precisa ter. Um cara que joga em mais de 2 posições, um cara que defende mais de 2 posições, um cara que tem tamanho, que tem atleticismo, que tem envergadura, que tem força, atlético, competitivo. Ele é o tipo de jogador que qualquer time campeão tem que ter. E é por isso que eu gosto tanto dele. É por isso que eu adoraria que o meu time, que é o Thunder, né? Acho que todos nesse ponto do canal, acho que todo mundo já deveria saber que eu torço pro Thunder, né? Pelo amor de Deus. Mas caso você não saiba, eu torço pro Thunder. E o Thunder, tendo a pick 12 desse draft, ele é um cara que eu queria que o Thunder selecionasse, tá entendendo? Porque ele funciona em qualquer time. Ele encaixa em qualquer time. Então, eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele. Inclusive, o jogador que eu uso como comparação ao Landenborg é exatamente um dos melhores role players da liga, que é o Aaron Gordon. O Landenborg, ele me lembra muito o Aaron Gordon. Exatamente nessa questão da versatilidade, nessa questão do físico, do tamanho. Ele me lembra muito o Aaron, que é um dos meus role players favoritos da liga. Então, o que me faz gostar tanto do Landenborg, o que me faz apostar muito nele é exatamente isso. É ele ser esse arquétipo de jogador que os times campeões precisam ter. Que os times que querem ser campeões precisam ter. O Landenborg, ele é esse tipo de jogador. O que pega é a idade. Se ele tivesse 20 anos, a gente estaria falando de uma potencial pick 5 desse draft. Só que como ele tem 23 para 24, muito provavelmente ele vai ser um cara de fim de loteria e talvez até meio de draft. E aí eu vou te falar uma coisa. O time que pegar o Landenborg, se acontecer de um time pegar o Landenborg fora da zona de loteria, esse time já vai ser um dos grandes vencedores do draft, porque vai ser um steal. A menos que ele dê muito errado, o que pode acontecer, draft não é uma ciência exata, mas a menos que ele dê muito errado, pegar o Landenborg fora da zona de loteria, você já vai ser um puta vencedor do draft, entendeu? Se ele cair mais do que isso, aí, irmão, aí é uma loucura. Mas se você conseguir pegar o Landenborg da 13 até a 20, você vai ter pego um puta do steal, porque ele tem tudo pra ser um ótimo role player. Ele não vai ser um all-star, ele não vai ser uma estrela, não. Pode ser que aconteça, mas o mais provável é ele não ser. Agora, um role player de elite, um conector, o famoso glue guy, ele tem tudo pra ser, entendeu? Então, eu realmente tenho o Landenborg como minha grande aposta desse draft. Adoraria que o Thunder selecionasse ele, mas independente de quem pegar o Landenborg, eu vou torcer muito pra esse moleque, porque ele realmente ele é subestimado pela idade, cara. Isso, sei lá, eu crio esse carinho com os underdogs, entendeu? Eu olho pro underdog, eu olho pra um cara que é subestimado e eu me conecto com ele, né? E eu sou assim em tudo. Eu sou assim em filme, eu sou assim em série, em anime, que eu curto muito. Inclusive, o meu personagem favorito do Naruto é o Rock Lee. Por quê? Porque ele é um underdog, porque ele é um subestimado, né? O Landenborg, ele é o Rock Lee desse draft. Tá aí, o Landenborg é o Rock Lee desse draft. É um cara que que a galera olha torto porque é velho, mas ele é um cara... Ele vai dar certo, mano. Esse moleque vai dar certo. Se ele não der certo, eu vou ficar muito chateado, porque eu tô muito empolgado com ele, tô muito esperançoso, e é isso.
Mas enfim, tá aí. Esses são os motivos que me fazem apostar no versátil e subestimado Yaxel Lendeborg. Gosta dele? Você está comigo nessa campanha pró-Lendeborg? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e tamo junto. Tamo junto, grande abraço, grande beijo e valeu. Comenta aí qual que é o próximo prospecto que você quer que eu analise e tamo junto. Valeu, abraço, beijo e tchau.